Olá, bora trabalhar? Essa é a nossa aula 20, a nossa 20ª aula do nosso terceiro módulo, onde nesse módulo nós estamos trabalhando sobre a manipulação dos componentes de comportamento. E essa aula, ela tem a ver com o gatilho ainda, né? Mas uma coisa mais prática sobre gatilho. Na aula anterior a gente já identificou ali o que eram os tipos de gatilho, dando, né, como eles funcionam, já dando dicas para desenvolver gatilhos, tipos de gatilhos. E agora aqui a gente vai falar de um tipo de gatilho específico, que é um gatilho diferente, um gatilho que a pessoa internalizou e isso leva ela a comer de maneira emocional. Então, olha lá. Sentimentos como gatilhos, né? Comer emocional. Então, na aula passada, o Fogg, ele comentava, ele dava alguns tipos de gatilho, né? Então, ele falou gatilho pessoal, que era a memória, ir ao banheiro, aspectos da fisiologia. Falava de gatilhos de contexto, que é coisas do ambiente que eu posso manipular, desde um post-it até uma mensagem no celular, pedir para alguém me mandar um e-mail, enfim. E gatilhos de ação, que eram gatilhos de você fazer o quê? Associar, principalmente, né, no caso dele, associar alguma coisa que eu já fazia com outro. Então, um gatilho, um comportamento âncora funcionando como um gatilho para ação que eu queria implementar. O Charles Duhigg, no livro dele lá, O Poder do Hábito, ele fala, por exemplo, de outros tipos de gatilho. Ele fala, por exemplo, de uma coisa que se chama gatilho interno. E essa classificação aqui no caso até funciona melhor que a classificação do Fogg, porque para muitas pessoas, a gente vai ver aqui, né, mas para muitas pessoas sentimentos ruins, negativos, eles funcionam como um gatilho para procurar comida. Então, existe aí uma conexão comida e emoção, a gente não deve. Tá? Os neurocientistas dizem que a priori essa conexão é importante. Por quê? Se você come algo que é saudável, saboroso, que tem energia que você precisa e você sente prazer, e essa emoção, esse prazer, ele vai garantir que no futuro você volte a procurar. Aí você vai aprender. Onde eu encontrei essa coisa boa? Como é que ela é? No futuro você vai voltar a procurar aquilo garantindo a sua sobrevivência. Tá? Então, no cérebro nosso, gente, o nosso cérebro procura tanto por energia e nutrientes, mas também por prazer. Porque o prazer é um reforçador do comportamento. Tá? O problema é quando emoções que não estão associadas ao comer saudável, como ansiedade, estresse, medo, raiva, irritação, levam você a comer. Tá? Então, para algumas pessoas, o estado emocional pode levar ao hábito de comer de modo desequilibrado. Então, aí a gente entra naquilo que a gente chama de comer emocional. Então, o medo, a ansiedade, por exemplo, pode levar os indivíduos a comerem para tapar buracos. Tá? Então, a essa condição dá-se o nome de comer emocional, ou seja, não se come por ter fome ou apetite, mas para reduzir medo, ansiedade ou outros sentimentos que causam desconforto. Então, no final, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Com o tempo, a pessoa passa a não distinguir mais a fome fisiológica da fome emocional. Então, eu vou mostrar também uma figura que distingue um pouco essas duas fomes. Mas as pessoas que comem, elas já têm internalizadas que sentimentos negativos podem ser, elas nem pensam nisso, né? Mas o que está dizendo no cérebro dela, a conexão que elas criou é sentimentos negativos, vou procurar aliviá-los com comida. Então, um gatilho internalizado, elas não percebem mais quando elas têm fome, elas não sentem mais o estômago roncando, ou falam, poxa, faz tempo que eu não estou comendo, estou sentindo que agora é hora de comer. Não, elas já estão, simplesmente sente pode ter acabado de comer alguma coisa, ou seja, em termos de fome e apetite elas não têm, não precisam daquela energia, mas tem uma coisa negativa, preciso de um chocolate, preciso de um doce, preciso de uma coisa, né? Não condenando o chocolate ou doce, mas se ele se torna um instrumento de comer emocional, aí não é legal. Por isso, até rimou, né? Por isso não se deve usar a comida para demonstrar amor para a criança e recompensá-las, né? Aqui no caso específico, a gente tem que entender que a formação do nosso padrão alimentar, aquilo que a gente chamou lá na aula sobre comer, dieta saudável, de dieta, ou seja, os nossos padrões alimentares, isso se forma na infância, na adolescência, por meio de cultura, da sua família, do seu ambiente, do seu país, etc. E se toda vez que uma criança está triste, você dá comida para ela, como recompensa, dá um docinho, dá uma balinha, ou se toda vez, para comemorar uma vitória, um sucesso, você glamoriza aquilo com comida, você está associando comida com emoção. No futuro, ela provavelmente vai, ao sentir com algum sentimento ruim, ela pode procurar aliviar isso com comida. Então, quais são as diferenças entre os dois tipos de fome? No caso, a fome emocional e a fome fisiológica. Então, aqui, a fome física ou fisiológica, né? Ó, o estômago está roncando, são sinais diferentes que te ajudam a perceber, tá?
pode ser pensando ou considerando opções de comida. Então, tá, tô com fome, o que eu vou comer agora? O que pode ser bom, saudável? Você se sente com baixa energia, a fome vai crescendo aos poucos, já faz algum tempo que você fez a última refeição, né? E quando você come, nesse caso, a comida traz saciedade e satisfaz. Então, sim, nesse caso, identificou que é fome fisiológica? Ok. Qual é a ação? Comer. Claro que aí eu vou comer considerando as questões, as opções entre o que é saudável e o que é não saudável. E aí, nesse caso, após fazer essa consideração, você vai comer sem se julgar, vai comer com calma, vai aproveitar a alimentação. Quando comer é emocional, quais são os sinais que o comer pode ser emocional? A ausência de sinais físicos, né? Então, o estômago, por exemplo, está calmo, desejo específico, quero comer tal alimento, aqui no caso, coitado, colocou chocolate, né? Comer alguma coisa parece a melhor ou a única opção, tem que comer, né? Então, é aquela, para me aliviar aqui. Não se passou tanto tempo da última refeição, a comida não sacia ou satisfaz totalmente, ficar vagando por cozinha em busca de algo bom e você nem sabe o que é. Então, se isso está acontecendo, sim, provavelmente é comer emocional. E olha aqui, ó, diferente de antes, que o objetivo era comer, porque você precisa de energia, aqui não, aqui a ideia é não comer, porque esse comer não é saudável. Então você vai procurar distração, né? Distração daquela fome, conforto, até deixar passar. Então, sair da cozinha, manter as mãos ocupadas, dormir, deitar, fazer exercícios. No caso aqui, relaxar, ou no caso do conforto, relaxar, respirar profundamente, né? Uma meditação, desliga os eletrônicos, socializa com alguém, cuidar do seu corpo. Então, essas são as diferenças, tá? E aí, no caso, ainda da fome física, o ideal é que essa fome física não seja exagerada. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente vai ver, né? Essa figura no livro lá do Comer Comportamental, da Alvarenga e Figueiredo, e ela diz, né, quando se percebe que a busca do alimento não está ligada à fome fisiológica, é preciso identificar os sentimentos e preciso aliviá-los, mas não com comida. Tá? Essa altura sugere que você pergunte do que eu preciso. Pode ser de afeto, pode ser de abraço, companhia. Então, se você identificou que é um comer emocional, a gente já vai ver aqui, daqui a pouquinho, como identificar, tá? Mas ainda pensando na questão da fome fisiológica, você tem que estar, aqui eles mostram uma escala de fome, né? Então o ideal é que você coma ali com uma fome levinha, tal, né? Quando você começa entre fome levinha e fome, mas não é interessante, por exemplo, que você olha com calma a tabela, que você vai fazer uma refeição, agora pensando em comer físico. Mesmo comer físico, ele pode, né? Mesmo a fome fisiológica, a fome física, ela pode ser ruim quando ela chega no nível do faminto, né? Passou da hora de comer, vai estar doendo, você está tonto. Por quê? Porque nesse caso aqui, provavelmente você vai comer mais do que precisa, vai comer muito rápido, vai, né? Então, não é interessante. Então, a fome fisiológica, a fome física é a correta, mas ainda assim na fome física você deveria comer quando ela não está muito exacerbada, tá? E aí tem um instrumentinho aqui, ó, o odômetro da fome, tá? Que eles trazem, é um medidor da fome. Então, olha aqui, você tem uma escala de 0 a 10, e aí você pode pensar, analisar assim, a fome pode estar de 0, essa cidade pode estar 10. Normalmente isso aqui vai estar presente, essa situação aqui da primeira linha, né? Então vou fazer a pergunta lá, como eu estou com fome agora? Então a primeira linha aqui, ó, fome 0, saciedade 10, é provavelmente assim que você acabou de comer. Uma alimentação saudável, né? Não comer emocional, é isso. Por outro lado, quando você está chegando ali numa situação de muita fome, um faminto, por exemplo, a saciedade está 0 e a fome está 10. Então, como eu disse, aqui nessa imagem aqui, não é ideal nem que você coma assim que acabou de comer, porque você está saciado, e nem coma faminto. Então, o que se traduz em número aqui? Seria mais ou menos aqui nesse nível, entre 4 e 6. Então, você já está com um pouco de fome e não está faminto, tá? Mas ainda tem um efeito da última refeição. Isso é o comer físico. Tá? Agora, a Alvarenga e a Figueiredo, as autoras do capítulo, que elas mencionam isso, elas falam assim, bem, é importante identificar os sentimentos, né? Porque o comer emocional, voltando agora para o comer emocional, ele diz o seguinte, olha, você não está comendo porque você não está comendo porque precisa de nutrientes, você está comendo por uma questão emocional. Então, como a gente vai identificar esses gatilhos internalizados aqui? Então, tem duas formas aqui, né? A Alvarenga e a Figueiredo, em seguida, elas mostram uma tabela, mas também tem uma dica muito importante ali do livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, não sei como fala o segundo nome, mas o Charles aí, ele dá uma dica que vale ouro. Para reforçar, né, o sentimento,
o que a Marília Valenga fala aí, a Valenga Figueiredo, na verdade, fala, é que normalmente o comer emocional, ele está ligado, geralmente, ou ele vai ser disparado por um lugar, numa determinada hora, por um determinado estado emocional que a gente está falando, né? Ou seja, não é só pelo estado emocional. Pode ser o lugar também, pode ser a hora, pode ser outras pessoas e pode ser o que você acabou de fazer. Então, ele diz para você se perguntar onde você estava quando a vontade de comer emocional ou o ato de comer emocional ocorreu. Em que horas essa vontade veio ou esse ato aconteceu? Qual era o estado emocional quando você teve a vontade de comer da fome emocional ou efetivamente comeu por emoção? Tinha pessoas do seu lado? Quem estava perto quando isso ocorreu ou esse sentimento, essa vontade de fome apareceu? E o que você tinha acabado de fazer antes de você comer de forma emocional ou teve impulso para comer de forma emocional? Então, o Charles ele dá aqui dicas importantes, porque, segundo ele, quase sempre os gatilhos estão associados a essas 5 categorias, ou ao lugar. Então, como é que eu vou identificar? Eu já sei as características da fome emocional, já sei quais elas são. Agora, perceber que normalmente quando a fome emocional ocorre, além do estado emocional per se, pode ser o lugar, pode ser a pessoa, pode ser a hora, e pode ser o que eu acabei de fazer, me gerou algum voltar. Então, com isso, você não fica refém desse gatilho interno, você começa a identificá-lo. Tá? E aqui ele dá uma lista, elas dão uma lista, né? O que estou sentindo agora? Olha que interessante. Eu falei de ansiedade e falei de tédio, de medo, mas olha quanta coisa que, por exemplo, em relação a tipos de medo, vamos pensar assim, né? Temeroso, irritadiço, assustado, nervoso, atormentado, cauteloso, preocupado, tudo isso são sentimentos que podem levar ao caminho emocional. Aqui, ligados à raiva, bravo, desesperado, hostil, com muita raiva, ressentido, vingativo, ligados à tristeza, alegria, aborrecimento, surpresa. Tudo isso aqui, gente, então, você foi lá, qual é o estado emocional que eu tive, por exemplo? Pode ser isso. Né? Agora, esses estados emocionais que estão ali na tabela podem ter sido desencadeados pelo lugar, eles podem ter sido desencadeados pela hora, por outras pessoas, ou por uma coisa que você acabou de fazer. Tá? E aí, o que você pode fazer, meio que complementando aquela figura lá do comer emocional, que tinha as duas fomes, né, a fome emocional, o que você pode fazer quando você identifica algum sentimento desse? Então, você pode mudar o ambiente, né, assistir um filme de comédia, usar a internet, ouvir música, pode procurar apoio, formas de procurar apoio, né? Ligar com amigos, escrever um e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, falar com a família, lidar diretamente com os sentimentos, escrever um diário, ouvir música que combina com os sentimentos, escrever uma carta, reformular pensamentos, né? Autocuidado, são formas de tentar. Lembra, quando comer é emocional, a resposta não é comer, é buscar uma, um, uma distração daquele ambiente ou um conforto para lidar com ele. Na verdade, a ideia é lidar com alguma situação para gerenciar esse sentimento. Tá? Sair com um amigo, outros exemplos, né? Continue sair com um amigo, ler um livro, brincar com seu bicho de estimação, conversar no chat. Então aqui era mudar ambiente, procurar apoio, lidar com sentimentos, né? Então, e aqui era o autocuidado. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa aula, rapidamente? Que gatilhos podem ser também coisas que eu internalizei. E o que eu internalizei? Eu internalizei associações, tá? Associação de sentimentos negativos com comida. Isso leva a um ato que eu chamo de comer emocional. Esse comer emocional é uma prática que vai me levar a um balanço calórico positivo, que vai me levar a ganhar peso. E no caso aqui dos hábitos que emagrecem, é um hábito que está indo contra hábitos que emagrecem. E além de tudo, ao final do episódio de comer emocional, aquela frustração, aquele sentimento não vai ter passado, muito provavelmente. Então o que a gente viu? A gente viu que existe esse comer emocional, te gera uma fome emocional, que é diferente em termos de características da fome física. E quando eu tenho certeza que a fome é física, a resposta é me alimentar de forma saudável, calma, etc. Por outro lado, quando eu percebo que a minha fome é uma fome emocional, a resposta não é comida, a resposta é sair dali, né, procurar distrações para que esse sentimento passe, ou procurar conforto, né? Então, nessa coisa de distração e conforto, eles colocam várias estratégias aqui.
desde procurar amigo, lidar com o sentimento, se cuidar, né? E aí também vimos, ainda voltando um pouquinho para a fome, que ainda que a fome fisiológica, a fome física, que é o ideal, devo dosar, né? Não devo, por exemplo, comer quando eu estou extremamente faminto, tá? Porque isso vai gerar um desequilíbrio, ou seja, mesmo a fome fisiológica, se ela é excessiva, gera problema. Então, as emoções podem, né, levar ao consumo de alimentos sem que se tenha fome de fato. É preciso descobrir se sentimentos exercem um papel exagerado na forma como a gente se alimenta. O comer emocional pode ser uma causa de ganho de peso. Então é isso, essa foi a nossa 20ª aula, onde a gente associou a 20ª aula à aula anterior, 19, e nós entendemos melhor a questão dos gatilhos. Na aula 19 a gente viu os tipos de gatilho, como eles podem ser construídos e tal, e aqui na aula 20, que a gente acabou de ver, a gente viu um tipo de gatilho muito específico que está ligado a um grande problema em quem tem excesso de peso ou ganha peso e não sabe lidar muito com isso, que é o comer emocional. Tá? Então, comer emocional não é a resposta. Tá ok? Até a nossa próxima aula. Grande abraço!